Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma aula com os alunos do terceiro ano e vamos iniciar fazendo aí a correção da nossa atividade da aula passada, né? Para que a gente consiga introduzir um novo conteúdo, é necessário que a gente finalize aquele anterior. Isso acontece quando a gente corrige o conteúdo que a Pro enviou para casa. Então, esses dias, nas nossas aulas de ciências, estamos aproveitando para fazer uma revisão de conteúdos já estudados por vocês. A Pro enviou, né, no grupo da escola, essa atividade aí, referente ao estudo sobre o solo, e vocês iriam utilizar as páginas 355 e 356 para fazer a correção. Então, primeiro pergunta para vocês o que é litosfera. Então, a litosfera é a camada sólida superficial formada por rocha e solos. Por que a crosta terrestre é importante para os seres vivos? Porque é dela que se retiram os recursos minerais e é também na crosta terrestre que as pessoas plantam e fazem as suas construções. Como é formado o solo? O solo é formado por diferentes tipos de rocha. De acordo com o solo, a gente sabe que existe aí 4 modelos, né? 4 tipos de solo. Então, o primeiro é o solo arenoso. Então, a gente vai dizer que ele é formado principalmente por areias. Por não segurar a água da chuva, é considerado um solo seco. O segundo é o solo argiloso, que é formado principalmente por argila. Não deixam a água passar com facilidade. São solos barrentos. O terceiro é o solo umíferos, que são formados principalmente por humus. São solos escuros e ótimos para a agricultura. No livro de vocês não está falando aí sobre a questão dos solos calcários, mas na nossa explicação de ontem, a Pro falou e definiu esse tipo de solo. Então, a gente vai escrever aqui, os solos calcários são os solos formados por rochas, não utilizados para a agricultura, pois eles impedem as raízes da planta de crescer. Então, não são utilizados por esse motivo. Vamos colocar aí a nossa data da correção e hoje a gente vai trazer aí para a aula, né, um conteúdo de história, considerado um conteúdo muito importante, e vocês vão encontrar esse conteúdo aí na página 278. Que conteúdo é esse, gente? E por que ele é importante? Então hoje a gente vai falar sobre um divisor de águas para nós, os brasileiros, que foi a chegada dos portugueses ao Brasil. A gente sabe que supostamente, né, vocês já têm maturidade para entender que os portugueses não descobriram aquilo que já tinha dono. A gente sabe que o nosso país, há relatos desde a pré-histórica que o Brasil já tinha aí civilizações, e essas civilizações são comprovadas através das pinturas feitas nas cavernas, são chamadas de pinturas rupestres, que mostram cenas de pessoas e animais lá no tempo da pré-história. Depois vieram os indígenas, né? As etnias indígenas, e quando os portugueses aqui chegaram, esses índios já habitavam essa região que supostamente foi descoberta por eles. Mas a gente não pode negar que a descoberta feita pelos portugueses nos ajudaram no processo de colonização da nossa terra. Talvez nem eu e nem vocês estivéssemos aqui se esse dia não tivesse acontecido. Se essa nova cultura, né, esses novos povos que foram os portugueses e depois outros, fizessem contato com os indígenas aqui no nosso país. Então vamos aí para a nossa aula. Primeira coisa que a gente precisa entender é que os portugueses chegaram aqui ao Brasil no ano de 1500, no dia 22 de abril. Então, posso dizer que nós estamos no ano de 2020, e isso significa que há 520 anos, supostamente, o nosso país foi descoberto pelos portugueses.
Quando eles chegaram aqui, no dia 22 de abril, eles encontraram pessoas que aqui já moravam. E eles chamaram essas pessoas, esses nativos, de índio. Quando os portugueses saíram de Portugal, a rota deles não era chegar no nosso país. Eles tinham como objetivo chegar à Índia. Naquele tempo, os portugueses trabalhavam com o comércio de especiarias. O que eram especiarias? Eram temperos, né, que tinham muitas utilidades naquele tempo, principalmente porque não tinha energia elétrica e eles utilizavam isso para diversas coisas, para remédio, para conservação de comida. Então aquilo era muito lucrativo. E lá na Índia era o lugar onde eles poderiam comprar essas especiarias. Só que os portugueses estavam fazendo rotas diferentes. O que significa rotas diferentes? Lugares diferentes para navegar e utilizando aí o Oceano Atlântico. Nesse processo de utilizar rotas diferentes, eles também foram descobrindo e conquistando terras diferentes. Então, um belo dia, o navegante, chamado de Pedro Álvares Cabral, desembarcou na atual cidade de Porto Seguro no dia 22 de abril de 2500 e ficou lá até o dia 2 de maio. Então, eles, nesse processo de viagem, descobriram esse novo lugar, aportaram, que é aportar, parar naquele lugar. Esse lugar que eles pararam, hoje é a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Então, o primeiro estado que os portugueses chegaram foi o estado da Bahia. Chegaram, colocaram lá suas embarcações, a imagem aí que a Pro trouxe para vocês, dá para vocês perceberam. Só que nesse lugar não era deserto, nesse lugar já existia pessoas morando, que eram os nativos daquele lugar. Porque eles iam para a Índia, eles resolveram batizar aqueles nativos como índios, né? Fizeram aí uma alusão ao nome da cidade, né? Do país que eles iam na viagem deles verdadeiramente. O principal testemunho escrito da chegada dos portugueses foi o relato do escrivão Pero Vaz de Caminha, que passou a história com a Carta de Caminhas. Então esse homem aí que vocês veem do lado de Pedro Álvares Cabral, esse azul, era o escrivão da esquadra. Naquele tempo, né, não tinha internet, não tinha nenhuma tecnologia, e para registrar as conquistas, o que eles faziam? Eles escreviam sobre aqueles lugares que eles chegavam e conquistavam. E esse senhor, chamado de Pero Vaz de Caminha, ele era o escrivão dessa esquadra que era liderada por Pedro Álvares Cabral. Então ele escreveu ali sobre aquele lugar que eles chegaram, no dia 22 de abril. E é justamente aí essa carta, conhecida como Carta de Caminha, que é o primeiro relato histórico, é uma fonte histórica de que realmente aconteceu, né, esse contato entre os portugueses e os indígenas. Os relatos históricos são muito importantes para que a gente comprove nas ações que a história nos conta. Os navegantes saíram de Lisboa, em Portugal, no dia 9 de maio de 1500, com destino final a Calicut, na Índia. Dentro do caminho realizado por Vasco da Gama de 1497 a 1498. No entanto, vários historiadores concordam que uma das missões de Cabral seria conferir se havia terras ao sul da América. Então, nesse processo de ida de Lisboa, em Portugal, até Calicut, na Índia, eles, por estar utilizando uma nova rota pelo Oceano Atlântico, também aproveitavam para descobrir terras novas. E foi isso que Cabral fez. Aí mostra outra imagem deles aportando, né, deles chegando aí na Bahia, na cidade de Porto Seguro. Essa esquadra, que é justamente o conjunto de navios, era formada por 9 naus, 3 caravelas e uma naveta, e cerca de 1.200 a 1.500 pessoas. Dentre essas pessoas que iam nos navios, tinha religiosos, soldados e intérpretes.
A viagem ocorreu tranquila, com as embarcações parando para abastecer de água nas Ilhas Canárias e no arquipélago de Cabo Verde. Então eles foram sair de lá, iam para a Índia e no processo aproveitaram para descobrir novas terras. E nesse processo de descobrir novas terras, eles descobriram quem? O nosso país. Por volta de dia 18 de abril, já estavam navegando próximo à Baía de Todos os Santos e no dia 21, os marinheiros avistaram plantas como o botelho e o rabo de asno. E na manhã seguinte, vêm aves com furo-bucho, sinais inequívocos de que havia terra nas proximidades. Mais tarde, divisaram um monte e o chamaram de Monte Pascoal, por ser época da Páscoa. Pois inicialmente pensaram que se tratava de uma ilha. Posteriormente, Caminha a nomeia como Terra de Santa Cruz, sinal que Cabral e os demais capitães perceberam que era um continente. Por vez a palavra vera quer dizer verdade verdadeira. Então, eles tinham esse hábito, os portugueses. Eles iam nomeando os acidentes geográficos, quer dizer, os lugares, de acordo com nomes de santo, de acordo com os dias. Então, eles viram lá no primeiro momento, foi que eles avistaram, no dia 21, eles avistaram sinais de que eles estavam próximos à terra firme. Que sinais era esse? As plantas de botelho, eles viram árvores chamadas de fura-bucho, eram para eles sinais, eles não eram navegantes, eram sinais inequívocos, quer dizer, sinais verdadeiros, sem nenhum tipo de equívoco, de engano, de que eles estavam próximos de terras. Então, a primeira coisa que eles avistaram foi um monte. Por ser a época da Páscoa, eles chamaram de Monte Pascoal. Eles achavam que aquele lugar que eles chegaram era uma ilha, mas logo eles mudaram de ideia. Primeiro disseram que ali era a ilha de Vera Cruz, mas como perceberam que se tratava de um lugar bem maior que uma ilha, eles já mudaram o nome para Terra de Santa Cruz, E a terra de Santa Cruz, a palavra vera, vem dizendo que é de verdadeira. Então eles já sabiam que ali se tratava de um lugar bem maior que uma ilha. No dia 23 de abril, foi a vez de um dos capitães, Nicolau Coelho, desembarcar acompanhado de alguns homens. Na praia, esperavam cerca de 20 indígenas da etnia tupiniquim. Por fim, no dia 26 de abril, Pedro Álvares Cabral desembarcou com religiosos e ordenou que erguessem um altar onde foi celebrada uma missa. No dia 1º de maio, a cerimônia se repetiria acompanhada de uma procissão. Igualmente foi construído um grande astrolábio de madeira a fim de que pudesse apurar as coordenadas onde se encontrava. A embarcação, coordenada por Gaspar de Leme, voltaria a Portugal para comunicar ao rei Dom Manuel I sobre o achado das terras. Nessa ocasião, seria entregue para ele justamente a carta de Pero Vaz de Caminha. Então, gente, eles chegaram no dia 22, mas somente desembarcaram no dia 23. No dia 26, eles rezaram a primeira missa. Quando eles desembarcaram no dia 23, o primeiro contato entre eles e os nativos foi feito através da etnia tupiniquim. Então, a tribo dos tupiniquins foi quem recepcionou os portugueses lá na praia de Porto Seguro, hoje, atual Porto Seguro, no estado da Bahia. Foi o primeiro lugar onde os portugueses chegaram e supostamente descobriram o nosso país. E aquela carta feita por Pero Vaz no primeiro dia foi mandada para o rei de Portugal, que se chamava Dom Manuel I, justamente dizendo para ele, informando a ele que eles tinham encontrado novas terras. Aproveito postar, vocês vão fazer aí no caderno de vocês uma atividade que eu vou postar no grupo e a atividade que está no livro de história na página 278. Então vamos ficar por aqui e aguardo vocês amanhã na nossa videoaula de forma presencial. Beijos!